Graça e a paz, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha falar conosco nessa noite. Que você seja muito abençoado aí onde você estiver, tá bom? Vamos orar? Senhor, te louvamos, Pai, na beleza da Tua santidade, te bendizemos. Queremos chegar diante de Ti nessa hora mais uma vez, Senhor. Nos prostrarmos diante do Teu trono, Senhor. Sentimos a Tua presença bem perto de nós. Buscando, Senhor, a Tua face, Senhor, em inteireza de coração, Pai. Que nessa noite o Teu Santo Espírito venha falar conosco, Senhor, com aqueles que estão junto conosco. Que a Tua graça seja sobre cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós somos da Igreja da Unidade de Itaipava. Eu sou o pastor Emanuel. Essa aqui é a minha filha Esther. Nós estamos aqui fazendo um culto de adoração ao Senhor nessa noite. Que você possa na sua casa também estar junto conosco nessa adoração. Amém? Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, vem sobre mim com Teu manto, reina em mim com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me,
Santo é o teu nome, Jesus. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos teus pés, transforma-me. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu um vaso de honra, Senhor, faz de mim como assim desejares. Eu vou descer, Senhor, eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Um vaso de honra, Senhor, faz de mim como assim desejares. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou
teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te envolvo, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, gente. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Deixa eu só colocar aqui um fundo musical aqui para nós. Tecnologia é bom, mas tem hora que atrapalha, né? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra, irmãos? Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmos 37. Nós vamos falar sobre por que alguns homens maus prosperam e alguns filhos de Deus não é? O que nós devemos fazer diante disso? Salmos 37, versículo 1, diz assim:
Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, e não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria, e não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que os procure, e não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão de fartura. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, e seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém? Nele se refugiam. Essa palavra veio a mim esses dias,
pelo Senhor, e eu quis trazer para os irmãos, porque o versículo que chegou na minha mente, né, que o Senhor falou comigo, foi exatamente o versículo 25, que diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Não que eu seja velho, irmãos, eu não me considero velho, mas já fui muito mais jovem do que eu sou hoje. E eu posso dizer para vocês, em 47 anos de vida, eu nunca vi o justo, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que tem acontecido nessa pandemia, né, nesse isolamento social, nesse caos que nós estamos vivendo, é que muitas pessoas se sentem desesperadas às vezes, né? Preocupadas no que vai ser, no que vai acontecer no dia de amanhã, como é que vai ser. O governo falando em caos, falando em economia que pode colapsar, falando em indústrias que não vão conseguir produzir. Mas a verdade, irmãos, é que o Senhor nos garante que o justo não vai ser desamparado, nem a sua descendência vai mendigar o pão. Então, algumas perguntas a gente precisa fazer nessa hora, né? Porque o que a gente leu aqui é exatamente essa pergunta que eu fiz no início aqui. Por que os homens prosperam, os homens maus prosperam, enquanto os justos sofrem? Por quê? Essa é uma pergunta que nos vem nessa hora. Mas para entender e para responder essa pergunta, eu preciso entender alguns conceitos, né? Eu preciso entender o que é ser justo. Eu preciso entender o que é justiça. Eu preciso entender o que é sofrimento e qual o seu propósito. Eu preciso entender o que é prosperidade e qual é o seu objetivo. Então tem algumas coisas que estão aqui nesse salmo, que estão embutidas nele, escondidas nele, que eu preciso entender antes que eu tome algum procedimento sobre isso, eu fale alguma coisa, eu tenho uma análise sobre isso. Na verdade, o que é ser justo? Você tem que entender que essas perguntas, o que é ser justo, o que é justiça, o que é sofrimento e qual o seu propósito, o que é prosperidade e seu objetivo, elas poderiam ter vários tipos de respostas, né? Mas eu quero me ater aqui ao que a palavra me diz sobre essas coisas. Porque é através da palavra que vai ser gerado fé no seu coração. E através da fé no seu coração você vai conseguir achar um lugar seguro. E esse lugar seguro chama-se Jesus Cristo, a rocha. Uma coisa é você achar um lugar seguro na rocha chamada Jesus. Outra coisa é você achar um lugar seguro em meio à areia. O que é areia? Areia são fragmentos de rocha. Ela não é a rocha, mas ela é uma rocha totalmente quebrada em vários pedacinhos. Então uma coisa é você construir a sua vida, a sua casa, em cima de uma rocha sólida, impenetrável, inabalável. E outra coisa é você construir a sua casa, a sua vida em cima da areia. E a Bíblia diz, quando ela faz essa comparação, ela diz assim: para ambos os casos, para aquele que construiu a casa na rocha e para aquele que construiu a casa na areia, virão as lutas, ou seja, virão as tempestades, virão as enchentes e baterão contra essa casa. Só que elas não vão ter o mesmo fim. Uma que está construída na rocha, quando vier as intempéries, as chuvas, as enchentes, os problemas, essa casa não vai se abalar, ela vai continuar de pé. Mas aquela que é construída sobre a rocha, sobre fragmentos de rocha, ela vai receber a mesma enxurrada, a mesma tempestade e as mesmas dificuldades.
E a palavra diz que ela vai ruir e vai cair. O que é rocha? É Jesus. É a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. E o que é a areia? São pedaços da palavra de Deus. Pedaços de Jesus, onde pessoas edificam a sua vida em alguns versículos, algumas palavras da Bíblia. Mas Jesus nos orienta a edificar a nossa vida sobre a rocha, ou seja, sobre toda a palavra, sobre Jesus completamente. Na verdade, irmãos, quando eu começo a entender esse tipo de coisa, e eu faço uma análise da minha vida, quando você fizer essa análise da sua vida, você precisa identificar rapidamente em qual base você tem construído a sua vida. Qual base? Você tem construído a sua vida sobre a rocha firme que é Jesus? Ou você tem construído a sua vida, o seu edifício, sobre fragmentos de rocha, sobre pedaços da palavra de Jesus? Nós vemos aí muitas seitas sendo edificadas sobre pedaços da palavra. E por isso muitas vidas estão morrendo desesperadas, ficando desesperadas, sem saber o que vai ser do dia de amanhã, sem conhecer que existe sempre um bom final que o Senhor tem preparado para nós. Mas o que é ser justo então? Romanos 2,13 diz: porque não são os que ouvem a lei que são justos. Ou seja, não é só aquele que ouve. Ou seja, você não pode somente ouvir a palavra, porque não é considerado justo somente aquele que ouve. Então, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas são os que obedecem à lei. Estes são declarados justos. Estes são declarados justos. Então, você quer ser justo diante de Deus, você precisa ouvir a palavra e colocá-la em prática na sua vida. O que é ouvir a palavra e colocar a palavra em prática na nossa vida? É construir a minha casa, seu edifício, a sua vida sobre a rocha. E aí quando vierem as intempéries, ela não vai ser abalada. O que é justiça, não é? Justiça, vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a resposta está aqui, ó. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Certa vez uma pessoa brincou comigo e disse assim: pastor, quantos evangelhos tem na Bíblia? Eu sabia que aquela pessoa estava querendo fazer uma pegadinha comigo, né? E eu respondi para ele assim: 1. E ele assim: pastor, não é possível. Será que o senhor não sabe que na Bíblia tem 4 evangelhos? Eu falei assim: ó, só ficou para você. Para mim tem 1. Qual é então a Bíblia completa? Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Para mim ela é o Evangelho, porque ela fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Jesus está presente desde o início até o final. Quando ele diz lá: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, quando ele diz façamos, ele estava dizendo no plural, porque ali estavam reunidas a Trindade para criar o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus já estava presente, Jesus já existia. A palavra já fala de Jesus desde o início, e a palavra vai falar de Jesus até o final. Quem é esse que tem nas suas coxas escritos Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? É Ele, Jesus, irmão. Jesus está lá. Jesus está aqui. Se você guardar a palavra do Senhor revelada dentro de você, você vai ter a justiça de Deus. Abacuque 2 diz: mas o justo viverá, o justo pela sua fé viverá. Ou seja, é um novo modo de viver, né? Muitos enxergam esse tempo aí como se fosse algo terrível, mas o Senhor está nos dando um novo modo de viver. Viver de acordo segundo a palavra dele, e não segundo aquilo que os homens ditam.
O que é então o sofrimento? E qual é o seu propósito? É um instrumento que Deus pode usar para trazer o homem de volta para Ele. Sofrimento é um instrumento que Deus usa muitas vezes para nos trazer de volta para a presença dEle. Deus permitiu que o seu próprio filho fosse levado à cruz e sofresse. Está lá escrito em Isaías 53, para que nós tivéssemos a chance de entrar mais uma vez na presença dEle. Hebreus 2,9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Sabe o que aconteceu naquela cruz ali? Jesus provou a morte por amor a mim e a você. Ele provou da morte porque Ele nos ama. Deus permitiu que Jesus fosse colocado na cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de crer em Jesus e sermos salvos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje, quando você e eu cremos em Jesus como nosso Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. Mas não basta só ouvir, nós precisamos praticar. O que é prosperidade? Qual o seu objetivo? No hebraico, significa ausência de necessidade. Isso somente se consegue através do Espírito Santo, irmãos. Ele nos abençoa em todas as nossas áreas. Quais são as áreas que Deus pode nos abençoar? E aí muitas vezes você fica pensando assim, mas deve ser alguma coisa muito boa. E Ele nos abençoa através de bênçãos espirituais. Efésios 1,3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Preste atenção nisso. Nas regiões celestiais em Cristo. Então, enquanto você estiver vivendo nessa terra, enquanto você estiver com a sua cabeça aqui nessa terra, enquanto você for guiado pelas leis dos homens, você não vai usufruir daquilo que Deus tem para você. E eu estou falando de forma espiritual, não estou falando de forma física. Porque você é essencialmente um ser espiritual. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A palavra de Deus diz que nós, quando somos realmente rendidos a Cristo, nós nos assentamos com Ele no trono, e debaixo dos nossos pés estão todos os principados e potestades, estão todos eles. E nós temos direito a receber as bênçãos que Jesus então recebe do Pai, porque agora nós somos também feitos filhos de Deus, enquanto nós cremos em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, somente nele existe esse poder. Somente quando nos rendemos a Ele que esse poder vem sobre nós. Outra coisa que o Senhor nos abençoa, nós começamos a ser cheios do Espírito Santo. Lucas 11:13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Existe uma relação aqui, você está entendendo? Entre pai e filho. Mas quem é que realmente é filho? Somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que fazem a vontade do Pai podem chegar perto do Pai e pedir: Senhor, Pai, dá-me o Espírito Santo. E você vai receber algo tão precioso, tão maravilhoso, tão sobrenatural, que vai ser guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eis aí a diferença. O versículo diz assim: então vereis mais uma vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Eis aí a diferença daquele que serve a Deus. Você entende isso?
Consegue compreender? Outra coisa que o Senhor vai nos dar é abundância de graça e de paz. 2 Pedro 1:2 diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Lembra que eu disse para você no início? Você precisa construir a sua casa em cima da rocha firme, mas a rocha completa, chamada Jesus, e não em fragmentos de rocha. Então ele está dizendo assim: você vai receber graça e paz multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Outra coisa que você vai receber: você vai ser rico em generosidade. A prosperidade vinda de Deus nos ensina que é melhor dar do que receber. Deus entregou o seu único filho por nós. Deus entregou tudo que ele tinha, irmãos, por causa de pessoas que nem talvez iriam dar valor àquilo que ele iria fazer. Mas mesmo assim, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o tesouro chamado Jesus para você e para mim. E Deus agora nos ensina, quando nós somos então cheios da presença dele, nos ensina a ser ricos em generosidade. Como que você tem reagido diante dessa pandemia? Você tem sido um amedrontado? Você tem sido uma pessoa que tem medo de tudo? Ou você tem agido segundo a vontade de Deus? Você tem sido rico em generosidade? Você tem sido rica em generosidade? Outra coisa, você vai receber tesouros do céu. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Deus quer lhe dar uma vida cheia da verdadeira prosperidade. Deus quer modificar esse quadro de terror que foi colocado diante de nós. Sabe, irmãos, eu costumo dizer para algumas pessoas, e já disse, que não é o mundo físico que comanda o mundo espiritual. Mas é exatamente o contrário. É o mundo espiritual que comanda o físico. Mas isso só acontece na sua vida e na minha vida quando eu tenho a mente de Cristo. Quando eu sou transformado realmente pela mente de Jesus. Quando eu sou impactado pela presença de Cristo dentro de mim. Por isso ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo passa pelo nosso entendimento. O sobrenatural de Deus só vai começar a agir na minha vida quando eu permitir que a minha mente seja tomada pelo entendimento sobrenatural de Deus na minha vida. Enquanto isso não acontecer, irmãos, a sua vida vai ser sujeita aos intempéries dessa vida. Ou seja, a sua casa está ainda construída sobre fragmentos de areia. Mas quando você é uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha, podem vir as chuvas, podem vir as enchentes, podem vir as tempestades, as dificuldades, os problemas, as maledicências, as ingratidões. Quantas ingratidões podem vir? Nada vai mudar o meu relacionamento com meu pai. Nada vai mudar o seu relacionamento com o seu pai. Quantas pessoas colocando a sua vida em alicerces que não são os de Deus. Quantas pessoas agindo de forma errada, buscando algo que não deveriam buscar. Hoje o Senhor tem nos dito: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Essa é uma frase que muitas pessoas gostam, de citar.
Mas quando você vai ver o original, né, dessa palavra, desse versículo, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, não é você agradar a Deus como se fosse alguma coisa em troca. Mas é sim você se agradar daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Mesmo que aparentemente, na primeira vista, na primeira visão, você não possa, talvez você não goste daquilo que Deus possa fazer. Mas mesmo assim, se você realmente é uma pessoa transformada, que edificou sua casa sobre a rocha, você vai se agradar daquilo que Deus pode fazer na sua vida, independente daquilo que seja. Agrada-te do Senhor. E aí quando você faz isso, agora o seu coração começa a ser transformado de dentro para fora. E você começa a crer mais naquilo que vem do alto e não daquilo que está ao seu redor. Você começa a acreditar naquilo que Jesus pode fazer. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 5 que a gente leu aqui. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência, diz a palavra. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Aguarde. Por que você está tomando uma decisão precipitada de fazer coisas que Deus não te mandou fazer? Aguarde com paciência, espere no Senhor, não se aborreça com o sucesso dos outros. Ah, mas eu quero fazer porque eu quero alcançar. Não! Sucesso para a sua vida vai chegar. E ele só depende da sua obediência a Deus, da sua submissão ao Espírito Santo. Ela vai chegar. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal, diz a palavra. O Senhor cuida da vida dos íntegros. Seja íntegro. Não se venda por um prato de lentilha. Não perca a sua salvação por um pedaço de pão. O diabo quis fazer isso com Jesus. Jesus, você está com fome? Então por que você não transforma esse pedaço de pão, esse pedaço de pedra em um pão? E Jesus respondeu para ele assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda, olha, toda de novo, a pedra completa, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Viver de toda a palavra, não é de pedaços da palavra, não é de fragmentos da rocha, não é de fragmentos da palavra, mas é de toda a palavra. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Você está tão preocupado com a sua herança? Seja íntegro e a sua herança permanecerá para sempre, diz o Senhor. Seja íntegro, seja verdadeiro, seja honesto. Primeiro consigo mesmo. E seja honesto com Deus, porque Ele te conhece. Ele conhece teus pensamentos, Ele conhece aquilo que você está pensando aí agora, ouvindo essa palavra que eu estou falando com você. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem seus filhos mendigar o pão. Essa é a certeza que nós temos, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E não existe sombra melhor para te guardar que a sombra do Onipotente. Não existe nada melhor do que a sombra do Onipotente. Irmãos, nós estamos fazendo hoje nossa ceia. Chama lá. E eu queria deixar para os irmãos uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 em diante. Depois eu vou ler o versículo, capítulo 11 também. Diz assim: essas coisas aconteceram a eles como prefigurações históricas e foram escritas como advertência para nós que vivemos
no fim dos dias. Portanto, quem pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Ou seja, ele está falando dos últimos dias. Nenhuma tentação incomum, olha só, nenhuma tentação incomum, maior do que as pessoas experimentam normalmente, sobreveio a vocês. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus não vai permitir isso. Ao contrário, com a tentação, Ele nos proverá o escape para que sejam capazes de suportar. Você está entendendo aqui? Deus não vai tirar a tentação de nós não, irmãos. A tentação vai vir. Mas se você for realmente filho de Deus, se você estiver edificando sua casa sobre a rocha, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, Ele vai te dar o escape dentro da luta. Ele não vai te tirar da luta, mas Ele vai te dar o escape dentro dela. É isso que Deus vai fazer. Tenha essa consciência, não precisa entrar em desespero, não precisa ficar angustiado, não precisa ficar triste, não precisa ficar com medo. O Senhor é convosco. O Senhor está conosco. Deus conosco. Glória a Deus. Deus é conosco. Por isso, meus queridos amigos, fujam da idolatria. Dirijo-me a vocês como pessoas sensatas. Julguem por si mesmos o que digo. O cálice da bênção, né? Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. O cálice da bênção, sobre a qual pronunciamos a bênção. Não é ele a participação no sangue da morte do Messias como sacrifício? Não é uma tipificação, né, da morte do Messias como sacrifício? O pão que partimos não é a participação no corpo do Messias? Por haver um só pão, nós que somos muitos, constituímos um único corpo, pois todos participamos de um único pão. Olhem para o Israel físico. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou dizendo? Que o alimento sacrificado aos ídolos possui algum significado em si mesmo? Ou que o ídolo tem alguma importância? Não. Digo que o que os pagãos sacrificam, eles não o sacrificam a Deus, mas aos demônios. Eu não quero que vocês tenham participação com os demônios. Vocês vão poder beber do cálice do Senhor e do cálice. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da refeição do Senhor e da refeição dos demônios. Ou vocês querem enciumar o Senhor? Olha que sério isso. Não somos mais fortes que Ele. Somos? Então a palavra está nos dizendo que nós somos parte do mesmo corpo. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Mas a questão é, como você tem encarado quem você é? Tem pessoas que não entendem que eram para ser, pelo menos, templo do Espírito Santo e contaminam o templo do Espírito Santo com práticas demoníacas, com idolatria, com adoração a outros deuses. Fazem coisas que não são da vontade do Senhor, que não estão escritas aqui na palavra de Deus. E aí mesmo assim, querem ainda participar da ceia do Senhor. Irmãos, Paulo ele pergunta aqui aos Coríntios: vocês querem enciumar o Senhor? Não somos mais fortes que Ele, somos? Ou seja, Paulo está perguntando para eles: vocês querem fazer com que Deus fique com ciúme? Porque já era para vocês terem entendido que vocês são do Senhor. Vamos participar da ceia, irmãos, com esse entendimento, que nós somos
do Senhor. E quando você entende que você é de Cristo, você não quer ser de mais ninguém, senão só de Cristo. Paulo vai falar lá na frente que ele recebeu o que ele recebeu do Senhor. Ele tem ensinado para nós. O que Jesus o ensinou, ele passou para frente. Então hoje aqui nós estamos ensinando algumas coisas, se você não sabia disso. Nós estamos te dizendo que aquele que quer ser realmente filho de Deus precisa se limpar. Precisa estar limpo. Porque eu recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão e depois de dizer a bênção, partiu e disse: este é o meu corpo, que é para vocês, façam isto como memorial para mim. Se você tem aí seu pão, pegue o seu pãozinho, passa aí, meu filho. Pegue o seu pãozinho, vamos participar da ceia. Chama lá, gente. Eu vou pegar o meu, né, pra Também coloque seu cálice com suco de uva. Pegue seu cálice. Este é o meu corpo. Este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. O sangue de Jesus, o corpo de Cristo, partido por mim e por você, hoje, se você for realmente aquele que edificou a sua casa, a sua vida sobre a rocha, vai ser a cura para você, vai ser bênção para a sua vida, vai ser fortalecimento espiritual. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora te pedir, Pai, que tu venha abençoar as nossas vidas. Nós agora queremos, Senhor, através desse símbolo do sangue de Jesus, do corpo de Cristo, sermos abençoados por ti. E queremos te dizer, Senhor, que estamos em unidade contigo e queremos fazer a tua vontade, sermos teus filhos. Queremos, Senhor, andar nos teus caminhos, edificar a nossa casa sobre a rocha. Que todos aqueles que vão participar junto conosco possam ser abençoados agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis participar do pão. Podeis participar do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Paulo ainda diz assim: tudo é permitido, e o que vocês dizem? Talvez nem tudo é útil. Tudo é permitido? Pode ser, mas nem tudo edifica. Então baseie sua vida nas coisas que são do Senhor. Baseie sua vida naquilo que é a palavra de Deus. Qual é o seu crivo? É a palavra do Senhor. Então faça sempre a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa hora, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por aquilo que temos recebido de ti, Senhor. E, Senhor, te pedimos, Pai, que nessa noite o teu Santo Espírito fale a muitas pessoas e que essa mensagem chegue a muitos corações, Pai. Que eles sejam alcançados pelo teu Santo Espírito e sejam cheios do teu Santo Espírito. Que eles sejam abençoados onde quer que eles estejam. E que, Senhor, o teu Espírito os alcance. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Eu quero agradecer pela tua presença aqui. Quero agradecer pelos dizimistas, pelos ofertantes. Vou orar pelos dizimistas rapidamente. Eu queria te pedir, se você quer nos ajudar nessa obra, você pode ofertar através da nossa conta. Nossa conta é no Banco Itaú, agência 8062, conta 21317-1, tá bom?
No Facebook você vai achar uma tarja escrita com o nosso CNPJ, se você precisar. Entre lá no nosso canal. Emanuel Paulo Claveri de Oliveira. E também no Instagram, Emanuel Claveri. E no YouTube você pode procurar para a Igreja da Unidade de Itaipava. Você vai achar todos esses vídeos lá. Tá bom? Seja abençoado em nome de Jesus. Eu vou orar pelos dizimistas. Senhor, eu quero te agradecer pelos dizimistas e ofertantes da tua obra. Que eles possam receber, Senhor, porção dobrada, triplicada, sacudida, recalcada, Senhor, abençoada sobre a vida deles. E que a sua dispensa seja cheia, que eles possam, Senhor, transbordar, não só de bênçãos físicas, mas de bênçãos espirituais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença nessa live. Que Deus te abençoe. Nós oramos por você e que Deus venha abençoar você e sua família, em nome de Jesus. Amém.